Família do Reino, e aí, como é que vocês estão? Tudo na Santa Paz? Ó, primeiro deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreve no canal, tá bom? E espero que meus vídeos tenham te ajudado, né? Tenham te ajudado, tenham te edificado, né? Porque essa é a intenção aqui, né? Da gente levar o pouco que a gente tem, né? Porque eu sempre digo, né? O pouco que a gente tem é muito, né? Para quem não sabe nada, né? Na verdade a gente acha que a gente tem pouco, mas nós temos muito. Nós temos muito a entregar, né? E eu estava conversando esses dias com meu pai, né? E ele estava numa situação meio constrangedor, né? E ele acabou comentando sobre algumas coisas que aconteceu com ele, né? E nessa caminhada dele, né? Da fé, enfim. E aí nós conversamos sobre trabalhos, né? Alguns trabalhos de oferenda, essas coisas que tem um monte de gente que faz, né? Isso, né? Macumba, né? A famosa macumba, enfim. E ele falou que teve um rapaz, né, que ele não respeitou, né, a macumba, ele acabou chutando, né, o trabalho, enfim, a macumba, né. E aí ele falou que alguns meses depois se passaram e o casamento do rapaz, né, acabou, né, foi destruído totalmente, enfim, né. Então eu me posicionei referente a algumas crenças, tá? Porque nós temos várias crenças instaladas na gente e a gente, por falta de conhecimento, por falta de conhecer a palavra, a gente acaba negligenciando, né, a palavra. E eu acabei lendo aqui para ele, né, Gênesis 1, né, 26, tá? Eu não sei se vocês, com certeza vocês já conhecem, né, Gênesis 1, 26. E Gênesis 1, 26, ó, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine, presta bem atenção nessa palavra, tá? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente o chão. Mas o que eu quero dizer sobre isso, tá? Sobre a importância realmente dessa palavra, né? A importância, o poder que ela carrega. Só que a religião, né? A maioria das igrejas esqueceram de empregar essa palavra, de instruir essa palavra, tá? Então eu tirei algumas referências para você sobre o que o dicionário diz sobre domine, né? Ou sobre domínio, o que Deus falou para a gente ter o domínio, tá? Então eu peguei vários sinônimos, e um dos sinônimos desses são, tá? Autoridade, competência, juízo, jurisdição, poder, arbítrio, tá? Ou seja, você tem o poder de escolher, tá? Força, governo, soberania, tá? Superioridade, tá? Ou seja, senhorio, potestade, tá? Você tem força, poder, tá? Potestade, tá? Como se você fosse o manda-chuva aqui na Terra. Então é isso que nós somos, tá? Então eu falei para ele que a importância, né, do que Deus nos colocou aqui na Terra como os responsáveis aqui dessa Terra, e a gente tem o poder sobre tudo que toca aqui nessa Terra, tá? Isso não sou eu que estou falando, é Deus que está falando. Então, tudo que a gente se propôs a fazer, Deus deu autoridade para nós, né? Para nós desfazermos, porque nós temos essa autoridade. Então você viu os sinônimos, então é muito importante esses sinônimos na nossa vida, e tem muito mais, tá? Então só você ver a importância. Agora ele também me falou assim que ele foi num lugar no mato, onde que eles fazem várias oferendas ali, tá? E eu falei, o que você fez quando você chegou naquela situação, naquele monte de trabalho, tá? Porque tem muitos trabalhos ali que destroem famílias, tem muitos trabalhos que não são em prol, tá? De amor, de bem, de paz, de prosperidade, tá? Então eu falei, o que foi que ele fez? Ele olhou assim para mim e falou, não fiz nada, né? Coisa que é do inimigo a gente não mexe, tá? Então eu falei para ele, mas como assim? Você tem autoridade, tá? Para desfazer todas as obras do inimigo, tá? Você não precisa de ser agressivo, você não precisa de chutar a macumba, vamos dizer assim, é um exemplo, tá? Então assim, você tem o poder,
tá? De repreender qualquer obra, porque qualquer obra que está ali, né, vamos dizer assim, pode destruir uma família, tá? Um casamento, pode acabar com uma criança, tá? Então, qualquer coisa que está ali na sua frente, você tem o poder para purificar aquilo, tá? Porque Deus, ele te deu o domínio, ele te deu autoridade sobre tudo que há aqui na terra, ok? Então, ele ficou chocado, né, com essa palavra. Ele não entendeu muito bem, né? Mas eu passei para ele essa informação, onde que eu falei, vamos supor, você estava ali, você chegou naquele cenário, né? E no mundo espiritual, né, onde que você não está vendo, tinha vários inimigos ali, vários demônios ali, é um exemplo. E aí eles viram uma luz chegar, né? E aí o que eles fizeram? Eles ficaram tudo olhando para você. Chegou a autoridade, a imagem e semelhança do Criador, onde que Deus, ele colocou o domínio aqui sobre a terra, onde que Deus deu a autoridade, a competência, juízo, jurisdição, poder, força, governo, né? Então assim, ele manda sobre o senhorio soberano aqui na terra, tá? Acima de nós é só Deus. Deus, ele manda lá no céu, tá? E nós mandamos aqui na terra, porque ele deu o governo sobre nós, tá? Ele deu o governo para nós. Então é nossa responsabilidade cuidar da terra, tá? Não é de Deus, ok? Então assim, eles ficaram olhando assim para ele. Um exemplo, fazendo uma analogia para ele, que no mundo espiritual realmente acontece, tá? Então eu falei assim para ele, então, os inimigos ficaram tudo olhando assim para você e ficaram, e aí? O que ele vai fazer? E aí você chegou, olhou, virou as costas e não falou nada. E aí o que os inimigos falam? Eu já sabia que não ia fazer nada, ele não sabe quem ele é. Ele não sabe, né, o que nós sabemos dele, né? Então ele chegou aqui e não fez o trabalho dele. Ele não espantou as trevas, porque a escuridão é a ausência de luz, tá? Então quando há ausência de luz, há escuridão. Quando a luz chega, as trevas é obrigatório ela sumir, ela não tem poder. As trevas não governam nada. Quem governa é a luz, e nós somos luz. Nós somos luz na escuridão, nós somos luz nessa terra. E nós somos responsáveis por essa terra, tá? Então, eu falei para ele, quando você chegou, o inimigo pensou que você ia fazer alguma coisa, só que você não usou a sua autoridade. E eles acabaram o quê? Rindo de você, zombando da sua cara, tá? Então, se posicione. Você não precisa de chegar e destruir, sabe assim, ser agressivo. Não precisa. A gente não precisa disso, tá? Se for necessário, sim, mas não precisa disso. Só a autoridade que você tem, o governo, a autoridade que você tem para purificar, tá? Porque nós somos sacerdotes de Cristo, então nós temos o poder, sim, porque foi Deus que nos deu o domínio, tá? Inclusive sobre os demônios, tá? Então nós temos o governo, sim, tá? Então você, por falta de conhecimento, você negligenciou o mal que estava na sua frente. Você adentrou no território deles, tá? Na verdade eles não têm território, tá? O inimigo, ele não tem território de nada, ele não tem nada, ele só copia, tá? Ele não é dono de nada, tá? Ele não é dono de nada. Então você chegou e você tinha o poder de purificar e quebrar qualquer maldição, qualquer coisa do mal que foi fabricado, às vezes por uma criança, por um casamento, para a saúde de alguém, tá? E você virou as costas e deixou o mal governar, tá? Continuar o trabalho dele. Então eu ensinei, eu mostrei para ele como lugar de filho, tá? O meu pai mesmo, tá? O nome dele chama José Carlos. Então meu pai, eu falei para ele, ele ficou chocado. Eu falei, eu não fazia noção disso. Ele sempre leu a palavra, eu sou uma referência dele, tá? Eu honro muito meu pai, tá? Então assim, mas ele, por falta de conhecimento, por falta de lembrar, tá? De às vezes de uma palavra que está lá no começo, tá? No princípio. Então assim, ele não exerceu o que ele foi feito, a autoridade que Deus colocou sobre ele. Então às vezes a gente desonra a Deus em todos os momentos, tá? Às vezes você está passando por algum problema, alguma dificuldade, né, na sua vida. Às vezes você está passando por algum gigante, por alguma tempestade na sua vida. Mas eu te digo que Deus, ele te deu domínio sobre isso, tá? Eu falei com meu pai, se você tivesse se posicionado, no momento que você tivesse se posicionado, eles iam se bater em retirada, porque não tem como, eles têm que obedecer à autoridade, mesmo você estando fraco espiritualmente. Se você entender isso e colocar dentro do seu coração e usar a palavra com vontade, sabe assim,
Não tem como, nada fica, não tem como. Porque é um poder que você carrega dentro de você. A partir do momento que você faz uma oração, a partir do momento que você usa a palavra, isso realmente é despertado dentro de você. Independente se você acabou de pecar, se você estava fazendo qualquer um tipo de coisa que desagrada a Deus, ok? Porque Deus ele vê o seu coração, ok? Ele vê o que você está fazendo naquele momento, qual foi o seu posicionamento, ok? Você acha que Deus vai deixar você na mão? Você acha que nós somos diferentes de alguém? Não, ele te deu o domínio, tá aqui, tá? Então ele te deu o domínio. Então qualquer mal que estiver assolando o seu casamento, a sua saúde, tá? O seu território, onde que você se encontra, na igreja, no seu trabalho, na rua, você tem o poder, tá? Para repreender isso e purificar qualquer mal dentro de você, mas você precisa de crer, acreditar, tá? Então meu pai, ele ficou chocado, ele falou, não, eu tenho que respeitar, falando, não respeite, porque o inimigo ele não te respeita, não te respeitou até hoje, não é à toa que ele quer ver o seu fim, então você não tem que respeitar as obras dele, tá? Contra outra pessoa, tá? Não respeite, porque ele não te respeita, ele quer ver o seu fim. Então, você que está aí, se posicione, tá? Se posicione como filho de Deus de verdade, como sacerdote, como sacerdotisa, como domínio que Deus te deu nessa terra, tá? E você vai ver realmente uma energia, tá? Espiritual que nós carregamos ao nosso redor, ela vai te seguir aonde que você for, tá? Porque o inimigo ele não resiste, nenhum inimigo, tá? Ele não resiste quando alguém sabe quem ele é. Quando você sabe quem você é, você carrega uma energia incrível. As pessoas olham você diferente. As pessoas vê, tá? O inimigo ele já sabe. Na verdade, ele não se preocupa com quem não lê a palavra. Ele não se preocupa com quem não sabe com quem ele é. Porque ele já está, o inimigo já está, essa pessoa, esse ser humano está sob o domínio do inimigo. Tá? Assim, por que eu me posiciono aqui? Por que você se posiciona aqui, Douglas? Porque realmente é para libertar a maioria das pessoas. A maioria das pessoas que estão sob o domínio do inimigo. Tá? Muitos crentes estão sob o domínio do mal. Tá? Muitos crentes estão sob o domínio de demônios. Tá? Só que eles não fazem a mínima noção. Muitas pessoas estão sob o domínio de um dispositivo celular. Muitas pessoas estão sob o domínio sobre várias coisas. Eles não têm domínio sobre eles. Tá? Então você que está sofrendo, você não está tendo domínio nessa sua área. Você precisa de pegar o que é teu. Eu tenho um domínio disso, tá? Eu tenho um domínio, Deus me deu um domínio. Gênesis 1:26, leia a palavra, tá? Leia a palavra que você vai ver o poder que ela tem. Leia e use, fale, tá? Fale, leia o Gênesis 1:26 e fale pro teu cérebro, pro teu corpo entender. Porque existem várias crenças dentro da gente que a gente acredita que a gente não tem o poder sobre isso, então a gente acaba desacreditando de Deus, tá? Meu pai, ele não fazia a mínima ideia, tá, do que ele estava falando, sabe assim, por quê? Porque o que acontece? A palavra, ela realmente, ela está aí para ser lida, para a gente usar ela, e depois de um tempo você não precisa usar ela, porque você já vive a palavra, você já é a palavra ambulante, tá? A intenção disso da palavra, da Bíblia, é para você colocar ela dentro de você e usar ela, você não precisa de carregar ela. Isso daqui sem você, a Bíblia sem você, ela não serve. Ela precisa de você, ela foi feita para nós a Bíblia, entendeu? Então, isso é um manual para você ter o domínio sobre a terra, sobre o domínio, sobre o autodomínio, tá? Então é isso. Então ela fechada não tem poder nenhum. Ela só aberta, pegando poeira no Salmo 91, ela não tem poder nenhum, não tem poder nenhum, porque a palavra precisa ser falada, a palavra precisa ser exercida, tá? Então, coloque isso na sua cabeça, Deus te deu o governo, a autoridade sobre qualquer problema que esteja assolando a terra. Deus, ele não é responsável por essa terra, nós somos, tá? Nós somos e nós precisamos, junto com a palavra que a gente coloca no nosso coração, praticando ela todos os dias, colocar essa terra em ordem. Mas primeiro você precisa colocar a sua vida, a sua casa em ordem, tá? Para depois você colocar em ordem as coisas lá fora. Foi o que eu falei para meu pai. Primeiro você precisa de colocar a sua vida em ordem. Depois disso você vai ter autoridade. Depois disso, de você cuidar da sua vida, né? Esse é o exemplo. Depois de você cuidar da sua vida, você vai ter o quê? Autoridade para
purificar todo o mal que você encontrar na sua frente, tá? Então é isso. Então pegue o governo, a autoridade, o poder, o domínio, o senhorio sobre tudo que há aqui na terra, na sua vida, tá? Então domine-se a você primeiro, tá? E as coisas, o mundo ao seu redor, o mundo externo, tá? Ele só vai mudar de acordo com a sua mudança externa. Então, se você tem várias crenças instaladas falando que eu não posso, vamos dizer, tocar em macumba porque é dos outros, eu posso pegar, isso é uma crença de você e você desacreditando da palavra, desacreditando do que Deus falou sobre você. É só um exemplo, tem várias coisas, tá? Então, não, a sua crença tem que estar aqui. Depois dessa crença, ela vira um fato, porque quando você entende o poder que ela tem, você jamais vai se tornar uma pessoa inferior, tá? Você vai dominar sobre tudo que há, você vai ter o domínio, tá? E esse é um processo, e Deus só está esperando você iniciar esse processo. Como? Utilizando a palavra, sempre quando você precisar, tá bom? Então assim, espero ter edificado, te orientado, tá, para alguma coisa. E precisando, manda uma mensagem, tá? Precisando de uma instrução, pode mandar uma mensagem no Instagram, tá bom? E eu tomo aí à disposição para ajudar. Mas pegue o que Deus colocou na sua mão, o domínio, tá? Pegue o domínio, você tem um poder sobre tudo que há na terra. Não deixe o inimigo desvalorizar quem você é, tá? Não deixe o inimigo desvalorizar quem você é, porque o maior é o que está em você do que está no mundo, tá bom? Muito obrigado e espero que tenha te edificado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe também para alguém que está precisando aí de realmente ter o domínio sobre de tudo, tá? Sobre de tudo. Qualquer coisa que está em desordem precisa de colocar em ordem, mas a gente só consegue colocar em ordem usando a palavra na nossa vida, praticando e buscando instruções, tá bom? Fica na paz, gratidão, sou apaixonado por vocês e espero ter edificado você mais uma vez, tá bom? Fica na paz e gratidão, fica na paz. Até já, até a próxima, viu? Gratidão.